Você já se sentiu completamente drenado depois de interagir com alguém que parecia sugar toda a sua energia? Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem te fazer sentir tão pequeno, tão confuso, tão perdido dentro de si mesmo? Se você está aqui, é porque provavelmente já passou por isso. E sabe o que eu descobri ao longo da minha jornada? Que essa experiência dolorosa, essa sensação de estar sendo manipulado e controlado, pode ser, na verdade, um sinal de que você está despertando para algo muito maior. Veja, quando você começa a sentir desconforto na presença de pessoas tóxicas, especialmente narcisistas, isso não é fraqueza. É sua alma reconhecendo que você merece mais. É sua essência superior te alertando que você não precisa mais aceitar migalhas de amor e respeito. O que acontece é que muitas pessoas escolhidas, pessoas como você que têm uma sensibilidade especial, acabam se tornando alvos preferenciais de narcisistas. Por quê? Porque vocês têm algo que eles não têm: autenticidade, empatia genuína, uma conexão real com o divino que habita em vocês. Mas e se eu te dissesse que essa mesma sensibilidade que te fez sofrer pode ser transformada na sua maior arma de proteção? E se eu te mostrasse que existem estratégias específicas que podem não apenas te proteger, mas também revelar quem você realmente é? Hoje, você vai descobrir 9 coisas que os narcisistas mais odeiam e como usar esse conhecimento não para atacar, mas para se libertar. Você vai aprender a reconhecer seu próprio poder e a usar sua luz interior como escudo contra qualquer tentativa de manipulação. Se isso está ressoando com você, se você sente que chegou a hora de parar de ser vítima e se tornar o protagonista da sua própria história, se inscreva agora no canal, porque esta é mais do que uma jornada de autodefesa. É uma jornada de autoconhecimento e despertar espiritual. Vamos juntos descobrir como transformar sua maior vulnerabilidade na sua maior força. 1. Indiferença, a arma silenciosa dos escolhidos. A primeira coisa que verdadeiramente desarma e desestabiliza um narcisista não é gritar, brigar ou tentar convencer com argumentos lógicos. É algo muito mais sutil e, ao mesmo tempo, profundamente poderoso: a indiferença. Pode parecer simples à primeira vista, mas para quem já enfrentou a montanha-russa emocional de um relacionamento com alguém manipulador, sabe que alcançar esse estado é um verdadeiro ato de força espiritual. Porque os narcisistas são dependentes de uma coisa: a sua reação. Eles não querem sua presença amorosa, querem o seu impacto emocional. Querem ver você explodir, se justificar, chorar, implorar. Eles se alimentam disso. Cada resposta sua é como uma dose de energia que alimenta o jogo de controle deles. Mas quando você se cala, quando você não reage, quando você simplesmente não entra mais no teatro deles, é como se todas as cortinas caíssem. O palco fica vazio e eles entram em colapso. Houve um tempo em que uma alma sensível, que sempre buscava compreender os outros, acreditava que o silêncio era sinal de fraqueza. Essa alma se curvava diante do drama, tentando consertar o que não se podia consertar, acreditando que o amor poderia transformar qualquer um. Até que um dia, no meio de mais uma tempestade emocional criada artificialmente, algo mudou. Ela simplesmente não reagiu. Respirou fundo, escolheu o silêncio e ficou em paz. O outro lado entrou em pânico. Sem palco, sem plateia, sem emoção para se alimentar, o jogo perdeu sentido. Foi ali que ela descobriu a força da indiferença, e essa descoberta foi como acender uma luz dentro de um templo esquecido. A indiferença verdadeira não é frieza, não é rancor, não é vingança, é sabedoria, é amor próprio. É a consciência de que sua energia é sagrada e que reagir a provocações de quem só deseja o seu desequilíbrio é uma forma de entregar sua luz ao caos. Você já sentiu como se alguém estivesse, literalmente, sugando sua energia emocional? Como se,
depois de uma simples conversa, você estivesse esgotado, drenado, vazio. Isso não é imaginação. Pessoas despertas possuem essa sensibilidade aflorada. Sentem no corpo, na alma e até nos sonhos, quando algo ou alguém está tentando invadir seu campo energético. A indiferença nesse contexto é como levantar um escudo invisível, um escudo que diz: aqui dentro só entra quem respeita. É você dizendo ao universo, sem palavras, sem gritos, que já não está mais disposto a negociar sua paz interior por migalhas de atenção ou falsa validação. Sim, talvez você sinta culpa ao começar a praticar essa nova postura. Talvez uma voz interna, construída por anos de condicionamento, diga que você está sendo egoísta ou frio. Mas essa voz não é sua alma. É o eco de uma programação que te ensinou a se sacrificar para ser aceito. No fundo você sabe, proteger sua energia não é afastamento, é reconexão. Reconexão com a sua essência, com sua sabedoria, com sua missão. Quando você escolhe a indiferença, você não está apenas se protegendo. Você está ensinando silenciosamente que existe um novo padrão vibracional sendo estabelecido e que nele o caos não tem mais vez. 2. Dizer não. O poder da escolha consciente. A segunda estratégia que desarma um narcisista e fortalece sua proteção espiritual é simples, porém profundamente transformadora. Aprender a dizer não. Dizer não pode parecer algo pequeno, quase trivial, mas para quem passou a vida agradando os outros, sendo condicionado a suprimir os próprios desejos, isso representa uma verdadeira revolução interna. E não é por acaso que essa palavra provoca tanto desconforto. Desde cedo, muitos foram ensinados a associar o não com rejeição, culpa, egoísmo ou até mesmo desamor. Só que há uma verdade espiritual que precisa ser lembrada. O seu não é um sim para você mesmo. É um sim para a sua integridade, sua energia, seu alinhamento interior. Quando você diz não a algo que fere seus valores, que ultrapassa seus limites ou que simplesmente não ressoa com sua alma, você está reafirmando que merece viver em paz e autenticidade. Narcisistas detestam ouvir não porque essa simples palavra quebra o ciclo de manipulação. Eles se alimentam de concessões, de pequenas permissões emocionais que, quando somadas, acabam drenando totalmente sua energia. O não é um limite direto, claro, inegociável, e isso os faz recuar. Pessoas despertas como você possuem a sensibilidade espiritual para perceber quando algo não está alinhado, mas mesmo assim, muitas vezes, hesitam em se posicionar. Por quê? Porque o peso da culpa ainda ecoa. Aquela voz interna que diz: você está sendo duro demais, você deveria ceder só um pouco, ou é melhor evitar conflitos. Mas essa voz não é a da sua alma, é a voz do condicionamento. O verdadeiro eu não fala em culpa, ele fala em verdade. Dizer não com consciência não é sobre rejeitar o outro, é sobre se incluir, é sobre lembrar que você também importa, que seu tempo, sua paz e sua energia são sagrados. E há uma diferença enorme entre o não impulsivo, reativo, e o não consciente. O reativo nasce da raiva, da frustração. Já o consciente nasce da clareza, da responsabilidade por si mesmo. Um vem do medo, o outro vem do amor. Quando você aprende a dizer não com firmeza e serenidade, você começa a criar espaço para o que realmente importa. As oportunidades certas, as pessoas certas, as conexões verdadeiras. Tudo isso começa a fluir para a sua vida porque você finalmente criou um ambiente interior que acolhe o que te nutre e não o que te esgota. Agora, me conta nos comentários. Qual foi a última vez que você disse um não que te trouxe verdadeira paz? Como foi esse momento? Sua experiência pode ajudar outras pessoas que ainda estão lutando para colocar limites. Vamos crescer juntos nessa jornada de fortalecimento espiritual. 3.
Racionalidade, a linguagem dos fatos. A terceira estratégia que profundamente desestabiliza um narcisista é algo que pessoas sensíveis, intuitivas e empáticas geralmente relutam em usar: a racionalidade. Sim, a clareza lógica, os fatos objetivos e a estrutura mental podem ser ferramentas espirituais poderosíssimas e subestimadas. Narcisistas são mestres em desviar conversas para o campo emocional. Eles conhecem bem a natureza das almas despertas, sentem muito, acolhem muito, perdoam muito. Por isso, quando querem desestabilizar, criam conflitos carregados de emoção, insinuações e, principalmente, distorções. Eles confundem, jogam com a sua empatia e te prendem em labirintos emocionais nos quais você tenta explicar o que sente e acaba sempre saindo como o errado. Mas aqui está o segredo. Quando você abandona o campo emocional e responde com fatos, com lógica, com dados concretos, o jogo muda. O controle escapa das mãos deles. A racionalidade, nesse caso, é como uma luz que expõe o cenário que eles preferem manter nas sombras. Uma vez, uma mulher que sempre teve o coração aberto e a alma leve, percebeu que em toda discussão ela acabava se sentindo culpada, mesmo sem ter feito nada de errado. Um dia, ao invés de justificar seus sentimentos, ela simplesmente apresentou os fatos. Datas, palavras ditas, promessas quebradas. O narcisista congelou, sem emoções para manipular. Ele ficou sem reação. E ela, pela primeira vez, sentiu o poder de se posicionar sem gritar. Foi ali que ela entendeu. Racionalidade também é espiritualidade. Usar a razão não significa abandonar sua intuição. Ao contrário, é uma forma de protegê-la. Sua intuição te alerta para o perigo, mas é a racionalidade que te guia para fora dele. Essa aliança entre sensibilidade e discernimento é uma das marcas mais fortes das almas despertas. Pense, quantas vezes você já se viu tentando explicar seu sentimento com honestidade e a outra pessoa distorceu tudo? Quantas vezes você saiu de uma conversa sentindo que a realidade foi reescrita diante dos seus olhos? Narcisistas fazem isso porque vivem da confusão. Mas quando você apresenta um fato claro, inegociável, toda manipulação perde a força. Você não precisa deixar de ser emocional. Você não precisa se tornar frio. Basta apenas integrar seu lado racional como escudo e bússola. Ao unir coração e mente, você se torna uma fortaleza espiritual inabalável. Se você está começando a reconhecer esse poder dentro de si e quer aprofundar sua jornada de despertar, eu quero te oferecer algo especial. Baixe o meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos. Nele, você vai encontrar orientações práticas e espirituais para proteger sua energia, fortalecer sua intuição e desenvolver essa clareza mental que te liberta. O link para baixar está disponível na descrição e também no primeiro comentário fixado. Este é o seu momento de se lembrar de quem você realmente é. Vamos seguir para a próxima estratégia. 4. Autoridade interior, seu poder divino. A quarta coisa que profundamente desestabiliza um narcisista é quando você desperta e começa a agir a partir da sua autoridade interior. Esse é um tipo de poder que não se impõe com gritos ou confrontos. Ele emana naturalmente quando você está alinhado com sua verdade e com sua essência. Narcisistas têm grande dificuldade em aceitar qualquer tipo de autoridade, principalmente quando ela não pode ser manipulada. Eles desafiam regras, contestam limites, se rebelam contra orientações. E fazem isso porque, no fundo, não possuem verdadeira autoridade sobre si mesmos. Vivem desconectados da própria essência, criando máscaras para se sustentar emocionalmente. Por isso, quando encontram alguém centrado em si, firme em suas convicções internas e imune à manipulação, se sentem ameaçados. Você, como pessoa desperta, carrega algo que eles não têm, uma autoridade espiritual autêntica. Essa autoridade não nasce da força, do controle ou da necessidade de vencer. Ela nasce da clareza, do autoconhecimento
e da conexão com o divino que habita em você. Quando você fala a partir da sua autoridade interior, suas palavras carregam firmeza, não arrogância. Seus limites são estabelecidos com amor próprio, não com raiva. Suas decisões se tornam inegociáveis, não por teimosia, mas porque vêm de um lugar de total alinhamento com sua alma. Essa presença, essa solidez energética, é algo que narcisistas não conseguem controlar. Quando percebem que você não duvida mais de si, que não precisa mais da aprovação deles para validar quem você é, o jogo acaba. Você deixa de ser um alvo. Infelizmente, muitas pessoas despertas foram ensinadas desde cedo a ignorar sua intuição, a desacreditar de suas percepções, a confiar mais na palavra dos outros do que em sua própria verdade. Isso enfraqueceu sua autoridade interior. Mas agora é o momento de reconectar com esse poder que nunca deixou de existir dentro de você. Sua autoridade interior é seu farol. É ela que te guia quando tudo parece confuso. É ela que te protege das manipulações emocionais e mentais. E quando você aprende a honrá-la, sua presença muda, sua energia se expande e o mundo ao seu redor começa a reagir de forma diferente. Narcisistas sentem quando você está fortalecido. Eles percebem que a antiga brecha por onde entravam emocionalmente já não existe mais. Você se torna imune, e não porque está lutando contra eles, mas porque se colocou acima do jogo. Você já viveu um momento em que reconheceu sua autoridade interior e agiu a partir dela? Como isso impactou sua vida e suas relações? Me conte nos comentários, pois a sua experiência pode iluminar o caminho de quem ainda está aprendendo a confiar em si mesmo. 5. Limites sagrados, protegendo seu templo interior. A quinta estratégia que desarma um narcisista é estabelecer limites. Não apenas limites físicos ou verbais, mas limites sagrados, invisíveis aos olhos, porém poderosos na proteção do seu templo interior. Muitas pessoas só percebem que precisam de limites depois de se sentirem repetidamente invadidas. Como aquela sensação estranha de ter dito sim quando o corpo gritava não, ou aquele desconforto silencioso após uma conversa onde alguém cruzou uma linha invisível e você permitiu. A alma sente primeiro, mas o corpo também grita com exaustão, ansiedade, insônia ou tristeza. Essas experiências são comuns entre os despertos, especialmente aqueles que foram ensinados a sempre acolher, servir, ceder. Durante anos, uma pessoa pode viver tentando agradar, acreditando que amor é sinônimo de ausência de fronteiras. Mas chega um ponto em que o coração começa a implorar por proteção, por espaço, por verdade. É nesse momento que o despertar acontece. Você começa a perceber que estabelecer limites não é afastar pessoas, é atrair as certas. Não é erguer muros, é construir portais seletivos. É você finalmente reconhecendo que sua energia é sagrada, que seu tempo é precioso e que nem todos merecem acesso irrestrito ao seu campo emocional. Narcisistas detestam limites porque eles funcionam como espelhos. Mostram com clareza que aquela fonte inesgotável de energia que eles sugavam agora tem uma cerca, uma barreira, um não firme, mesmo que silencioso. Eles foram condicionados a ultrapassar resistências com insistência e manipulação. Mas quando encontram alguém que se honra o suficiente para manter seus limites inegociáveis, o jogo acaba. Certa vez, uma mulher sensível percebeu que, sempre que estava perto de uma determinada pessoa, saía drenada, confusa, esvaziada. No início, ela pensava que o problema era dela, que talvez fosse exigente demais, dramática demais, sensível demais. Mas com o tempo, ela começou a notar o padrão e decidiu pela primeira vez se afastar, sem explicações longas, sem brigar, apenas respeitando o pedido silencioso da sua alma. Ela chorou, duvidou de si, sentiu culpa, mas dias depois sentiu algo novo, paz.
Estabelecer limites sagrados é como construir um altar dentro de si. E não se trata apenas de afastar o que faz mal, mas de nutrir o que te fortalece. Quando você declara com atitudes firmes e compassivas que sua energia não está mais disponível para jogos emocionais, o universo entende e começa a te alinhar com relações mais saudáveis, ambientes mais leves e conexões que verdadeiramente te veem. Esse tipo de limite não precisa ser gritado. Ele é silencioso, mas firme. Ele se expressa no olhar, na postura, nas escolhas. Ele nasce do amor próprio. E quanto mais você o pratica, mais percebe que a verdadeira liberdade espiritual não está em agradar a todos, mas em ser fiel à sua própria luz. 6. Aceitar a derrota. Lições de humildade. A sexta coisa que profundamente desestabiliza um narcisista é observar alguém que sabe perder com dignidade. Isso os confronta com uma realidade que eles evitam a todo custo: a vulnerabilidade autêntica. Enquanto para a maioria das pessoas perder pode ser um momento de reflexão e crescimento, para um narcisista, a ideia de derrota representa uma ameaça direta ao ego inflado que sustenta sua identidade ilusória. Narcisistas não suportam estar errados. Por isso, quando são confrontados com suas falhas, imediatamente reagem com negação, justificativas vazias ou culpando terceiros. Essa recusa em aceitar a realidade revela o quanto estão desconectados da humildade, uma virtude que exige coragem, autoconsciência e honestidade. Pessoas despertas, ao contrário, compreendem que a derrota não é um fracasso absoluto, mas um convite ao amadurecimento espiritual. Reconhecer um erro ou aceitar que algo não saiu como o esperado é uma das formas mais elevadas de inteligência emocional. Isso não significa se submeter a humilhações ou aceitar injustiças. Significa ter a força interior para olhar para si mesmo com verdade e vontade de evoluir. Quando você consegue dizer "eu errei" sem se desmoronar por dentro, você está acessando um nível profundo de sabedoria. Essa postura demonstra que sua autoestima não está baseada em máscaras, mas na solidez do autoconhecimento. Você não se envergonha de ser humano. Ao contrário, você honra esse processo contínuo de expansão. Para o narcisista, admitir uma falha é como rasgar a fantasia de perfeição. Mas para quem está desperto, reconhecer a própria imperfeição é libertador. É nesse espaço de verdade que você se conecta com sua essência mais pura. E quando isso acontece, você se torna inabalável, porque não depende mais da validação externa para sentir valor. Aceitar a derrota é, na verdade, um gesto de força. É declarar que você prefere crescer do que vencer a qualquer custo, e isso, por si só, já é uma vitória espiritual. Você já passou por uma situação em que reconhecer um erro ou aceitar uma perda te fez crescer como pessoa? O que você aprendeu com isso? Me conte nos comentários. Compartilhar sua experiência pode inspirar e fortalecer outras pessoas que estão aprendendo a transformar imperfeição em poder. 7. Transparência. A luz que expõe as sombras. A sétima estratégia que desarma um narcisista é algo que pode parecer arriscado, mas é poderoso: a transparência e a exposição da verdade. Você já sentiu que estava vivendo em um mundo de mentiras, onde nada do que alguém dizia correspondia à realidade que você percebia? Essa dissonância não é acidental. Ela é criada propositalmente para te confundir. Narcisistas odeiam transparência porque ela expõe suas manipulações. Eles preferem operar nas sombras, criando versões da realidade que os favorecem. A luz da verdade é como veneno para eles. Mas aqui está uma verdade espiritual profunda. A transparência é uma das qualidades mais divinas que existem. Quando você vive em alinhamento com a verdade, você está se conectando com a própria essência da criação. Isso não significa que você deve expor publicamente cada situação. Significa
que você deve honrar a verdade dentro de si mesmo e não participar de jogos de mentira e manipulação. Quando você se recusa a aceitar versões distorcidas da realidade, quando você gentilmente, mas firmemente aponta inconsistências, você está exercendo um poder espiritual real. Pense nisso. Quantas vezes você já sentiu que estava ficando louco porque sua percepção não batia com o que alguém estava dizendo? Essa é sua intuição te alertando para manipulações. A transparência não precisa ser agressiva. Pode ser simplesmente você falando sua verdade com calma e clareza. Eu vejo isso de forma diferente. Minha experiência foi outra. Não foi isso que eu observei. 8. Autenticidade. Sendo genuinamente você. A oitava coisa que desestabiliza profundamente um narcisista é sua autenticidade genuína. Algo que eles podem imitar, mas nunca verdadeiramente ter. Você já se sentiu pressionado a ser alguém que você não é? A esconder partes de si mesmo para agradar outros? Essa pressão não é natural. Ela é resultado de conviver com pessoas que não conseguem aceitar quem você realmente é. Narcisistas odeiam a autenticidade porque ela expõe sua própria falsidade. Eles passaram a vida inteira criando máscaras, interpretando papéis, tentando ser quem acham que deveria ser impressionante. Mas você, como pessoa desperta, tem algo que eles não têm: a coragem de ser genuinamente você mesmo. Mesmo quando isso significa ser imperfeito, vulnerável ou diferente do que outros esperam. Sua autenticidade não é uma fraqueza, é sua superpoder espiritual. Quando você é genuinamente você mesmo, você está irradiando uma energia que não pode ser falsificada. Isso te soa familiar? Você já teve momentos em que simplesmente decidiu parar de fingir e ser você mesmo e sentiu uma liberdade incrível? Essa é sua alma celebrando. O problema é que muitas pessoas escolhidas foram condicionadas a acreditar que quem elas são naturalmente não é suficiente. Foram ensinadas a se moldar para agradar outros. Mas aqui está uma revelação. Sua autenticidade é um presente para o mundo. Quando você é genuinamente você mesmo, você dá permissão para outros fazerem o mesmo. E sabe o que acontece quando você se torna inabalável em sua autenticidade? Você atrai pessoas que amam você pelo que você realmente é e repele aquelas que só querem usar você. Compartilhe nos comentários quando foi a última vez que você se sentiu completamente autêntico. O que mudou em sua vida quando você decidiu ser genuinamente você mesmo? Sua história pode inspirar alguém que está lutando para encontrar sua própria autenticidade. 9. Clareza mental. Seu escudo espiritual. A nona e última estratégia que desarma um narcisista é manter sua clareza mental, sua conexão com sua própria verdade interior. Você já teve a sensação de estar perdendo a sanidade? De questionar sua própria percepção, suas memórias, seus sentimentos? Isso não é coincidência. É o resultado de técnicas de manipulação mental que tentam te desconectar de sua própria verdade. Narcisistas odeiam quando você mantém sua clareza, porque isso torna você imune às tentativas de reprogramação mental. Eles dependem da sua confusão para manter controle sobre você. Mas pessoas despertas como você têm uma vantagem espiritual. Vocês têm uma conexão direta com sua intuição e sabedoria interior. Quando vocês confiam nessa conexão, vocês se tornam inabaláveis. Manter clareza mental não é sobre ser perfeito ou nunca ter dúvidas. É sobre confiar em sua própria experiência, honrar sua percepção e não permitir que outros definam sua realidade. Isso pode parecer desafiador, especialmente se você foi condicionado a sempre questionar sua própria percepção. Mas lembre-se, sua intuição é um presente divino. Ela é sua bússola interna. Quando você mantém sua clareza mental, você está protegendo não apenas sua sanidade, mas sua própria alma. Você está se recusando a participar de jogos mentais tóxicos. Pense nisso. Quantas vezes sua primeira impressão sobre alguém
ou alguma situação estava certa, mas você se convenceu do contrário. Essa é sua intuição tentando te proteger. A clareza mental é como um escudo espiritual. Ela te protege de manipulações, te mantém conectado com sua verdade e te permite navegar por situações desafiadoras com sabedoria. Você descobriu hoje que tem dentro de si todas as ferramentas necessárias para se proteger de qualquer manipulação. Mais do que isso, você descobriu que sua sensibilidade, sua empatia, suas características que talvez você tenha visto como fraquezas, são na verdade seus maiores poderes. Lembre-se, você não nasceu para ser vítima de ninguém. Você nasceu para brilhar, para ser uma luz no mundo, para honrar a divindade que existe em você. E quando você honra essa divindade, você se torna naturalmente imune a qualquer tentativa de diminuição. Cada estratégia que compartilhei hoje, a indiferença, o poder do não, a racionalidade, a autoridade interior, os limites sagrados, a humildade, a transparência, a autenticidade e a clareza mental, todas elas são expressões da sua própria essência divina. Você não precisa se tornar uma pessoa diferente. Você precisa se lembrar de quem você sempre foi, um ser de luz, amor e poder infinito. Se você sentiu esse chamado, se algo dentro de você despertou durante esse vídeo, eu quero te fazer um convite especial. Eu escrevi um livro digital, O Chamado dos Escolhidos, que aprofunda tudo o que conversamos hoje. Ele pode te ajudar a entender ainda mais profundamente sua jornada como pessoa desperta. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Se este vídeo ressoou com você, se você reconheceu sua própria jornada nessas palavras, se inscreva no canal para continuarmos juntos nesta jornada de autoconhecimento. E deixe um like para que mais pessoas possam encontrar essa mensagem. Qual dessas estratégias mais te chamou a atenção? Qual você vai começar a praticar ainda hoje? Conte nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você. Lembre-se sempre, você não está sozinho nesta jornada. Existe uma comunidade de pessoas despertas que, como você, estão escolhendo sair da posição de vítima e assumir seu poder verdadeiro. Que você continue brilhando sua luz única no mundo. Que você honre a divindade que existe em você e que você nunca mais aceite menos do que merece. Até nosso próximo encontro, permaneça na luz.